Quando a gente pensa na Manaus do início do século XX, sabe, no auge do ciclo da borracha, logo vem uma imagem na cabeça, né? Glamour, muita riqueza, uma cidade que se via como a Paris dos trópicos. Bom, hoje a gente vai descobrir uma história bem diferente que estava escondida por trás de todo esse brilho. O dinheiro da borracha jorrou na cidade de um jeito nunca visto e a transformação foi meteórica. Imagina só, avenidas largas, bondes elétricos para todo lado e, claro, prédios absurdamente luxuosos como o Teatro Amazonas brotando no meio da selva. Manaus queria ser, a todo custo, um pedaço da Europa no coração da Amazônia, um símbolo de modernidade e civilização para sua elite. E uma parte central desse cenário de progresso era a prostituição de luxo. A história que ficou famosa, que virou mito, é a das polacas e francesinhas. Eram mulheres europeias, muitas vezes loiras ou ruivas, que atendiam a nata da sociedade em hotéis e salões sofisticados. Elas se tornaram verdadeiras lendas, símbolos do poder e da ostentação que a borracha podia comprar. Pois é, essa imagem glamurosa é o que a história oficial sempre nos contou. Mas como quase sempre acontece, né, a realidade tem muito mais camadas. E se a verdadeira história estivesse em outro lugar, bem longe desses salões chiques? Para encontrar essa outra história, a pesquisa que baseia nossa análise usa uma ideia muito poderosa do filósofo Walter Benjamin, a de escovar a história a contrapelo. O que isso quer dizer? Basicamente, é olhar para o passado não pela ótica de quem venceu, dos grandes nomes, mas sim pela perspectiva de quem foi oprimido, de quem teve a voz silenciada. E onde é que a gente acha essas vozes? Não é nos grandes livros de história, não. A fonte é surpreendente, para dizer o mínimo, as notas policiais de um jornal da época. É isso mesmo, registros do dia a dia, cheios de pequenas tragédias e confusões que revelam um lado de Manaus que a elite fazia de tudo para esconder. Então, bora virar essa página e entrar nesse outro lado de Manaus, um mundo que ficava a uma distância enorme dos salões luxuosos, o mundo da prostituição popular, que na época era chamada de forma bem pejorativa de baixo meretrício. E aqui, gente, o contraste é gritante. De um lado, a gente tem o mito das cortesãs europeias elegantes. Do outro, a realidade da imensa maioria, as chamadas regateiras ou marafonas. Eram mulheres de tudo quanto é origem, que atendiam os trabalhadores mais pobres, como estivadores, marinheiros e seringueiros, lá na região portuária e nas áreas mais precárias da cidade. A diversidade era imensa, chegava a mulher de todo canto. Mulheres do Nordeste fugindo da seca, mulheres indígenas das comunidades dos rios e também mulheres que cruzavam o oceano. Vinham da Polônia, da Rússia, de Portugal, da Turquia, do Peru, da África. Todas foram atraídas pela promessa de riqueza de Manaus, mas o que encontraram foi uma realidade bem diferente. E essa dura realidade econômica está ali, nos próprios jornais da época. Olha só essa tabela de preços de 1914. Ela mostra uma hierarquia bem clara. Nas ruas mais pobres, perto do porto, como a dos remédios, o valor de um programa era até 4 vezes menor do que nas áreas mais centrais. Isso já dá uma ideia da competição brutal e da luta diária para sobreviver. Certo. Então, como é que a cidade lidava com essa realidade tão presente? A resposta não era acabar com ela, mas sim criar um sistema de controle social bem complexo e hipócrita. Essa frase aqui do governador do estado, em 1910, é muito reveladora. Repara bem. Ele não diz que a prostituição tem que ser eliminada. Ele diz que a exibição dela tem que ser proibida. O problema não era a existência. O problema era a visibilidade. E aqui está o pulo do gato. A prostituição era tolerada como um mal necessário. Ela funcionava como uma válvula de escape para a sexualidade masculina que, na visão da época, protegia a virgindade das moças de família e mantinha a estabilidade do lar burguês. O importante é que tudo ficasse contido, escondido. Os dados dos boletins policiais confirmam isso direitinho. Entre 1906 e 1917, teve quase o dobro de prisões de prostitutas por desordem, como brigas, bebedeira ou escândalo, do que pelo ato da prostituição em si. Ou seja, o crime não era vender o corpo. O crime era perturbar a boa ordem da cidade civilizada. Então, na prática, existiam regras que não estavam escritas em lugar nenhum. Para sobreviver, era preciso ser discreta. Evitar escândalo. O modelo a ser seguido era o das cortesãs de luxo, que eram discretas, bem treinadas. Qualquer mulher que quebrasse essa regra, que fosse muito visível, muito barulhenta,
Aí sim a repressão do Estado vinha com tudo. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessas vidas, através das histórias humanas que ficaram enterradas nessas notas policiais. Com o começo da crise da borracha, a competição por clientes ficou ainda mais feroz. E essa história, que o jornal apelidou de Presente de Grego, mostra bem esse clima. Uma prostituta mandou para a rival uma pimenta vermelha como um insulto, o que começou uma briga que acabou na delegacia. É um retrato da tensão e do desespero do dia a dia. A situação era extremamente precária. Nesse outro caso, uma mulher chamada Amélia foi à polícia reclamar da vizinha barulhenta. Só que a vizinha foi mais esperta, conseguiu inverter a história e quem acabou sendo presa foi a própria Amélia. Isso mostra como elas eram vulneráveis e como o sistema podia se voltar contra elas a qualquer momento. A vida era uma luta constante. Era roubar pequenas coisas para não passar fome, era ser despejada de quartos de pensão. Quando sofriam violência, muitas vezes elas é que eram vistas como culpadas. O Estado chegava a usar a deportação para seringuais distantes como um jeito de fazer uma limpeza social. A próxima história é a de Josefa Maria da Conceição. Ela tinha 21 anos. A Josefá, que era de Pernambuco, foi despejada da pensão onde vivia. Sem ter para onde ir e, aparentemente, sem nenhuma esperança, ela caminhou até o porto e se jogou no rio. Ela acabou sendo salva por um canoeiro, mas a história dela é um soco no estômago, um testemunho do nível de desespero que muitas dessas mulheres enfrentavam. E aqui tudo se amarra. A imagem de progresso, de civilidade, a fachada da Paris dos trópicos, ela só foi possível porque o sofrimento, a pobreza e a humanidade de mulheres como a Josefa foram sistematicamente escondidos e apagados da história oficial. O que essa análise nos mostra, no fim das contas, é que a história oficial é só uma versão dos fatos. A verdade mais completa, mais humana, muitas vezes está lá, escondida nas fontes que são consideradas sem importância, nos pequenos registros do dia a dia daqueles que foram vencidos. E isso nos leva a uma pergunta final, claro. Olhando para o nosso próprio mundo, para a nossa sociedade hoje, quais são as narrativas que a gente aceita sem nem questionar? E talvez o mais importante, quais são as vozes e as histórias que estão sendo deixadas de fora, bem debaixo do nosso nariz?